muito bem-vindos mais uma vez em Conversas de Ribatejo, RCA 104 FM. Estamos à volta da mesa para falar das eleições em Santarém, ciclo-autárquicas que a RCA empreendeu fazer nesta campanha eleitoral nas eleições que se vão realizar no dia 1 de outubro proximamente e para a edição de hoje de Conversas de Ribatejo vai ser um Conversas de Ribatejo relativamente especial, vai ser com a União de Freguesias da cidade de Santarém, os candidatos que fazem esta candidatura para esta União de Freguesias. Dizer que este programa vai passar, como é habitual nestas Conversas de Ribatejo, ao domingo às 11 horas e alargado até às 13 horas, excepcionalmente por causa destas conversas que hoje são alargadas, e repete também à terça-feira, como é habitual, mas entre as 21 e as 23 horas. Da mecânica deste debate já os candidatos foram informados. Vamos começar com uma primeira questão em que, por sorteio, há uma ordem que foi já combinada entre todos e também uma ordem final para a saída destas conversas. A ordem de começo e a ordem de fim não é a mesma e cada um poderá usar o tempo, que são cerca de 20 minutos a cada candidato, para poder utilizar perante as questões e os temas que inicialmente já foram também informados dos temas principais que iremos abordar, para além de outros que venham para cima da mesa e que sejam pertinentes para fazer estas conversas de Ribatejo. Sem mais demoras, avançamos então para esta primeira ronda, por assim dizer, em que vamos perguntar a cada um dos candidatos as razões da sua candidatura. É uma pergunta habitual nestas situações, a começar pela ordem que vimos há pouco antes de começar este programa e que eu recordo brevemente. A começar PS, depois Bloco de Esquerda, PSD, CDS e CDU. Dizer que por cada um destes partidos informo também o nome de cada um dos candidatos. Pelo PS, Carlos Catalão, pelo Bloco de Esquerda, Graça Isabel, pelo PSD, Carlos Marçal, pelo CDS, Hugo Ribeiro e pela CDU, Paulo Correia. Agradecer também, em nome da RCA, a disponibilidade que manifestaram para estar presentes neste programa e avançamos então para Carlos Catalão, as razões da sua candidatura, atendendo que esteve também no Executivo autárquico e que agora autonomiza a sua candidatura para se apresentar para a União de Freguesias da cidade de Santarém. Ora, muito bom dia aos seus ouvintes, obrigado à RCA por esta oportunidade que nos dão de podermos transmitir aqui algumas das ideias força da nossa candidatura. As razões da minha candidatura, passo o pleonasmo, têm a ver com aquilo que disse, ou seja, portanto, integro o Executivo há 3 anos, o Executivo da União de Freguesias da cidade de Santarém. Penso que fizemos um trabalho muito interessante, numa equipa muito coesa, em que nós tivemos o cuidado de deixar as cores políticas à porta da sede, mas fizemos um trabalho de mérito e que nos reconhecemos inteiramente nesse mesmo trabalho. Aquilo que nós nos propusemos fazer é que nós somos, portanto, Partido Socialista e, portanto, temos que fazer uma campanha pela promoção da cidade, pelas pessoas, com as pessoas. E, portanto, somos claramente uma alternativa às outras forças políticas e estamos aqui dispostos para servir a nossa população. Muito bem. Também pelo Bloco de Esquerda, Graça Isabel, esteve também na Assembleia de Freguesia e tem concorrido por uma lista de cidadãos eleitores no mandato passado e agora pelo Bloco de Esquerda. As razões da candidatura. Bom, o meu percurso político iniciou-se com o Grupo de Cidadãos Eleitores Mais Santarém e, naturalmente, depois de 4 anos na Assembleia de Freguesia, achei que devia continuar, que queria mais, que poderia tentar fazer mais e, sendo convidada a integrar uma lista de cidadania com o apoio do Bloco de Esquerda, foi isso que fizemos, criar listas
com cidadãos interessados, e como acredito num projeto de cidadania ativa e democracia participativa, desejo fazer da minha cidade, da cidade de Santarém, um lugar melhor para viver, para trabalhar, mas também para visitar. Tenho saudades daquilo que era a minha cidade. Gostaríamos de poder recuperar o sentido de identidade da população, aquele sentido de orgulho e de pertença que nos faz dizer aquela é a minha terra. E daí eu sou uma pessoa determinada, gostava que com esta lista que temos pudéssemos despertar consciências, mudar mentalidades. Sei que não é fácil, acender motivações, cativar a participação da população. E é claro, se confiarem em mim para os desígnios de uma presidência de junta, podem contar com a minha determinação, com o meu empenho e com o meu profissionalismo. Em todo o caso, estou disponível para o trabalho que os resultados eleitorais nos apresentem com a vontade dos eleitores. Muito bem. Também a mesma questão para Carlos Marçal, dizendo que Carlos Marçal é o Presidente do atual Executivo e já há bastantes mandatos que está, vai para o terceiro mandato? Para o quarto mandato. Pronto, candidato ao quarto mandato nesta União de Freguesias da cidade de Santarém. Também, porque este quarto mandato, porque continuar à frente da Junta, ou candidatar-se à frente da Junta, da Dona de Juntas de Freguesia de Santarém. Obrigado à RCA pela oportunidade que nos dá de nos apresentarmos ao eleitorado. Um bom dia, porque isto vai ser no domingo, um bom dia ao auditório da RCA, e vou tentar dar aqui uma explicação da razão da minha candidatura. Em todos os últimos anos, meses e dias, andei, ou melhor, andámos pelas ruas e becos da nossa cidade numa verdadeira forma de fazer política com proximidade, falando com as pessoas, ouvindo as suas reivindicações e os seus problemas. Alguns, muitos já resolvemos, mas uma cidade, pela sua dinâmica própria, pela sua evolução, pela evolução das nossas necessidades coletivas, dos nossos hábitos e anseios futuros, precisa sempre, em cada dia, da nossa atenção, da nossa dedicação, do empenho dos eleitos locais que, de forma aproximada, dão o seu tempo em prol dos outros. Acreditem, quando vos digo que não me sinto político, na acessão comum e conhecida da palavra. Vocês sabem que não sou. Sabem que não procuro rendimentos, cargos, poder ou qualquer benesse. E sabem com toda a certeza que estou aqui novamente porque amo a minha cidade, os meus vizinhos e os meus munícipes. Estou aqui porque tenho uma grande equipa, com alguma renovação, mas com a mesma vontade e coragem de me seguirem e apoiarem há mais 4 anos. 4 anos que queremos de crescimento. O mandato que agora termina teve diversas diversidades. A situação financeira do país, da Câmara e das famílias foi uma preponderante e também uma forte condicionante. Mas mesmo assim, não ficámos de braços cruzados, apoiámos a Câmara Municipal e sentimos dela e do seu Presidente um apoio incondicional para os projetos que delineámos. Respeitámos e aplaudimos a consolidação financeira do município, pois estamos sempre certos que o esforço que o Dr. Ricardo Gonçalves fez para levantar a honra desta cidade se vai traduzir no investimento e crescimento nos próximos 4 anos. E é por estas razões, por estes motivos, pela força que me anima de servir a minha cidade e a população da minha cidade, é essa a razão que me leva a recandidatar-me mais uma vez. Muito bem, ficou esclarecida a sua posição. Hugo Ribeiro, também, CDS PP, não tem tido atividade em algum órgão municipal ou tem? Não diretamente. Não diretamente. E daí as razões desta entrada na vida política mais ativa e em relação a órgãos autárquicos. Sim, senhor. Antes de mais, um bom dia. Agradecer o convite à RCA e esta excelente ideia que tiveram de promover não só a freguesia, porque é essencialmente uma freguesia que vale metade dos votos de um concelho e realmente muito daquilo que é produzido no concelho parte daqui de Santarém, ou pelo menos deveria partir.
Eu sou apenas mais um numa lista que vale acima de tudo pelo coletivo. Eu dou a cara por um coletivo, um grupo de 38 pessoas, que achámos por bem formar um grupo que pudesse e que quer não fazer melhor nem pior, mas apenas diferente por uma cidade que queremos devolver como sendo a capital do distrito. A nós não nos compete fazer política pelo um concelho, mas acima de tudo por uma freguesia. Uma freguesia onde todos residimos, onde realmente vamos nos apercebendo de algumas dificuldades que se tornam evidentes da freguesia poder também resolver os mesmos, mas acima de tudo com muito sangue novo, querer devolver esta cidade às pessoas, devolver-lhes o orgulho, como também já foi aqui referido, e acima de tudo fazer um pouco mais por um centro histórico degradado e uma zona circundante que merece também um bocadinho mais. Não me vou alongar agora muito mais, porque estamos nesta fase. Já voltaremos depois a propostas concretas. Também finalizar esta primeira ronda, CDU, Paulo Correia, também fora de órgãos autárquicos ou alguma atividade nessa área? Neste momento não, mas pertenci à extinta freguesia de Santaria e da Ribeira de Santarém durante 2 mandatos. E volta agora por um projeto que me foi proposto, ponderei e, como acredito no projeto, aceitei e cá estou. Foi uma decisão ponderada, estudada e com os seus prós e contras, mas aceito com bastante entusiasmo. Sou calabitano de Gema e com muito orgulho nas minhas raízes. Ali assim toda a minha vontade em valorizar ainda mais a minha terra que me viu nascer e crescer. Acredito nas ideias, no projeto e acho que está na altura certa para renovar e inovar Santarém. Não pretendo ser melhor nem pior, na CDU pretendemos ser diferentes. E basicamente é isto. Sim. O que me fez. Fica feita esta primeira ronda das razões porque cada um dos candidatos se apresenta ao eleitorado. Dizer também e relembrar que são cerca de 29 mil residentes nesta freguesia, com cerca de 27 mil eleitores. E como já foi dito, quase metade da população do concelho de Santarém. Daí ser relevante a importância desta freguesia e daí também a RCA ter avançado com esta possibilidade de informar os eleitores desta freguesia, para além do concelho e também da região, obviamente. Avançamos então para um primeiro assunto que elencámos de interesse para poder ouvir a opinião de cada um dos candidatos. Balanço da agregação de freguesias, problema ou situação polémica no anterior mandato, agora, passados 4 anos, que balanço é que se pode fazer desta situação, mas a introdução deste tema com Carlos Rodrigues. Em primeiro lugar, cumprimentar os presentes, os ouvintes da RCA Ribatejo, que eu gosto imenso do Ribatejo, e o nome toma muito a mim. De qualquer maneira, queria felicitar e desejar as melhores felicidades aos candidatos, e os senhores são candidatos à Assembleia de Freguesia e, naturalmente, há de sair, pelo menos, a ser membro da Assembleia Municipal, órgão importante do nosso Conselho. Gostaria de colocar a primeira pergunta. Como comentam, perante as declarações do Sr. Dr. Pinto Correia, que preside há 12 anos a Assembleia Municipal de Santarém e termina um mandato declarando a falta de efetividade de resultados dos trabalhos da Assembleia Municipal, que está concentrado exclusivamente na discussão política. Essa é uma primeira questão que, neste caso, por um pouco de inerência, Carlos Marçal, que esteve também na Assembleia Municipal e que poderá ter alguma primeira opinião sobre esta pergunta. Eu não entendo bem, peço desculpa, mas quer dizer, eu não entendo bem porque a Assembleia Municipal é essencialmente um órgão político e portanto, tudo o que se ali passa, enquanto que no Executivo há decisões, há deliberações e, portanto, em que concretas, as Assembleias, quer a freguesia, quer a Assembleia Municipal, é sempre uma discussão na base da política. E ainda ontem tive essa experiência na minha Assembleia de Freguesia, em que alguém questionou,
Questionou porque não tínhamos muitas vezes a discussão em termos políticos, mas sim numa outra orientação para a executiva. E nós respondemos, portanto, a Assembleia de Freguesia tem uma dinâmica mais próxima, em que somos menos e, portanto, as pessoas vivem mais de perto o problema. Possivelmente nós desprezamos um bocadinho a parte política e vamos mais para a efetiva. Mas na Assembleia Municipal, todas as votações que se ali fazem são votações de âmbito político. E já agora, para avançar um pouco mais... E por isso é que eu não tenho dificuldade em responder à pergunta que me foi feita. Mas reequacionando... Concretamente. Sim, mas reequacionando para depois também passar ao resto dos candidatos. A intervenção do Presidente da Freguesia na Assembleia Municipal deve ser pautada com que orientações? É evidente que a presença do Presidente da Junta ou da União de Freguesias na Assembleia Municipal é ligeiramente diferente dos eleitos da Assembleia Municipal. Na medida em que muitas vezes as votações feitas pelos Presidentes de Junta não são de acordo com as orientações do partido. E lá está a tal proximidade, porque este está a representar uma população que é próxima dele. E, portanto, se não concorda com a decisão do partido, vota contra, tem outro voto que não a orientação do partido. E muitas vezes nós o fazemos. Portanto, primeiro está a defesa dos interesses daqueles que nos são próximos. E os outros que estão lá, os eleitos, esses é que são os políticos, que no fundo é parte política. Sendo um tema um pouco mais genérico e agora tentando que cada um possa responder mais rapidamente em este tempo para avançar para outro, Graça, com experiência na Assembleia de Freguesia, a posição mas sem também, experiência na Assembleia Municipal. Exatamente, e sendo vencedora das eleições, como é que encararia a possibilidade de estar na Assembleia Municipal? Com caráter maior fiscalização, menos, como? Eu penso que, se for eleita para Presidente de Junta, a minha postura na Assembleia Municipal será muito confortável, porque estando numa lista de cidadania, eu tenho, para além do meu empenho, toda a aceitação dos meus pares para tomar uma decisão de acordo com os interesses da população e dos cidadãos, acima de tudo e antes de qualquer definição do partido. Ainda mantendo quem tem mais experiência nestes órgãos autárquicos, Carlos Catalão, sobre isto há alguma coisa de diferente a dizer, a acrescentar? Não há grandes diferenças. Portanto, a Assembleia Municipal é um órgão deliberativo e, portanto, é ali que se discute as traves mestras da política do Conselho do município. Tal como na Assembleia de Freguesia também se faz exatamente a mesma coisa à dimensão da freguesia. Mas aqui não vai recuperar aquela situação da agregação das freguesias. Já lá iríamos. Okay. Sim. Mas por aqui, portanto, acho que é um órgão deliberativo em que deve ser colocada as questões do município e no caso de ser eleito para Presidente da União de Freguesias, obviamente que terei, portanto, uma discussão de defesa dos interesses da nossa população. Experiência também noutras alturas, Paulo, pela CDU, se agora for Presidente, manter a mesma situação ou tem ideias diferentes? Sempre em defesa da população, porque não há outra hipótese dentro da Assembleia de se não defender a população. Exato. É para isso que nós cá estamos, exatamente. É por isso que nós nos candidatamos. Portanto, será sempre esse. Hugo. Eu respondendo diretamente à pergunta que foi feita, e acho que isso é que realmente interessa aqui, eu penso que essas declarações, ao fim e ao cabo, e sem querer, apesar de eu ser um adepto aromáquico e sem querer estar aqui farpas em ninguém, penso que de alguma forma terá sido um sentido de meia-culpa, porque realmente há aqui um problema, acima de tudo, de tempo, porque muitas vezes as freguesias, nas suas assembleias, decidem as coisas depois dos temas já estarem decididos em Assembleia Municipal. E isto realmente demonstra que é preciso mais organização, é preciso mais interligação entre algumas freguesias e realmente o poder central aqui, a autarquia e a Assembleia Municipal, porque o papel fiscalizador em relação à Assembleia Municipal muitas vezes não é desenvolvido porque as coisas ou chegam tardiamente a quem dela faz parte, ou então as freguesias muitas vezes deliberam após as Assembleias Municipais.
Eu punha agora o problema do balanço da agregação. Foi um tema candente há 4 anos. Passado este tempo, estes 4 anos, como é que se pode fazer esse balanço? Houve vantagens em fazer esta junção das freguesias, das 4 freguesias, mantendo as delegações em cada sítio? Ou há perspectivas aqui que se podem melhorar, que se podem ser diferentes, ou então voltar até para a reformulação das próprias freguesias? Neste caso... Sim. Só queria comentar que, na sequência da pergunta do Dr. Nelson, existem elementos da Assembleia de Freguesia que têm votado contra os orçamentos da Junta de Freguesia de Santarém, tendo em conta a falta de produtividade da Junta, com programas na ordem de resolução de 33.16, e têm afirmado também que é necessário repor as outras freguesias ou reformar a situação. É disso que vem a sequência da pergunta que o Dr. Nelson fez. Nesse caso, eu apontaria agora a começar Carlos Catalão, porque tem estado, e ainda há pouco focou isso na sua intervenção, essa possibilidade. Qual é a sua posição sobre isto? Bem, a minha posição é muito clara. Nós, no início deste processo de agregação de freguesias, achámos que foi um processo mal conduzido, ou seja, portanto, foi feito a regra e esquadra. No caso do município de Santarém, teve aqui claramente contornos políticos muito evidentes. No caso, portanto, reprovámos de uma forma global. No caso concreto da União de Freguesias da cidade de Santarém, fomos favoráveis a essa unificação. E a prova que realmente do resultado dessa mais-valia para Santarém é o sucesso que eu entendo que a União de Freguesias tem vindo a ter nos trabalhos que fez na cidade, nas zonas rurais. Havia situações em freguesias que, pela sua dimensão pequena, não tinham capacidade de intervenção. E eu tenho que relevar aqui o caso da Ribeira de Santarém, em que chegou a um estado completamente caótico, de um gueto abandonado e que não tinha ponta para onde se pegasse. E, portanto, nós, União de Freguesia, fizemos um esforço financeiro tremendo para que pudéssemos fazer a reabilitação dos espaços da União de Freguesia, que estavam realmente muito degradados, mas também outras intervenções no espaço público e que foram importantes e que têm vindo a elevar a qualidade de vida dos cidadãos da Ribeira de Santarém. Mas não só. Ontem tivemos uma Assembleia de Freguesia, portanto, o Presidente depois poderá referir-se com mais cuidado. Ontem, quinta-feira, exatamente. Portanto, fizemos na delegação de Salvador, que foi inaugurada aqui há pouco tempo atrás. Isto é só para realçar, é um processo que tem vindo desde os tempos da Freguesia de São Salvador e que foi iniciada pelo Presidente da Freguesia, portanto, Abílio, e que só agora foi possível concluir. Porque a Freguesia de São Salvador, apesar de ser uma das maiores, portanto, da cidade, per si não tinha a capacidade financeira para executar uma obra daquele nível. Obviamente que iria fazer, mas com as suas limitações. E, portanto, a prova de que realmente houve uma situação muito positiva da agregação das freguesias da cidade de Santarém é de que realmente conseguimos fazer trabalho e investimento. Quero realçar também aqui a Casa Mortuária na Ribeira de Santarém, que também vai ser concluída a curto prazo e, portanto, é uma mais-valia. Avançamos. Carlos Massal, comunga da mesma opinião ou houve desvantagens nesta agregação? Não, eu quando falo da agregação das freguesias, falo sempre concretamente naquilo que diz respeito à minha freguesia, à nossa cidade. Se ela foi feita bem, se foi mal, não me interessa. Interessa-me apenas e só a minha freguesia. E se alguém se opôs no início à primeira iniciativa da agregação de freguesias da cidade de Santarém, foram os 4 presidentes de junta da altura que nós fizemos uma conferência de imprensa em que nós declarámos que não concordávamos com a maneira como estava a ser feita, a tentar ser feita a agregação. Posteriormente a isso, a lei alterou para melhor. E, portanto, a partir a sua opinião é que deve-se manter ou não? Sem sombra de dúvidas, no que respeita à cidade, é para manter.
E nós temos aqui, eu tenho aqui, se me derem depois a oportunidade de elencar, tenho aqui as obras que foram feitas na freguesia, toda a gente fica a perceber que não era possível uma freguesia sozinha fazer a obra dentro. Por exemplo, nós na Ribeira, o que nós fizemos? A Câmara fez o campo, nós vedámos o campo, fizemos o centro náutico da Ribeira de Santarém, construímos lá um centro náutico. Nós recuperámos o edifício da Junta de Freguesia, onde é a sede dos veteranos. Nós recuperámos a Casa do Guarda, que está no jardim. Estamos a recuperar o jardim da Ribeira de Santarém, em parceria com a AQUI e com a Escola Profissional do Ribatejo. E, portanto, eu até costumo dizer, nós investimos praticamente mais na Ribeira de Santarém que nas outras três freguesias. E isto porquê? Porque nós temos, a nossa política sempre é apoiar aquilo que está mais... em menores condições. Em piores condições. Já o fiz na freguesia de Marvila, que as primeiras intervenções que nós fazíamos foi nas Caneiras, foi no Casal do Peso, agora fizemos obras nos Casais Reimão. Nós temos a obra que, se me for dada a oportunidade de eu explicar aqui, vocês vão ver que não era possível cada uma das freguesias fazer, e a obra, quando se critica que nós não fizemos, sentimos-nos magoados porque, de facto, nós fizemos obra. O território não é muito grande para a capacidade de a dimensão, pronto, não tem nada a ver com o que tinha, é óbvio, mas nós também estamos a apetrechar-nos de equipamentos e de pessoas para podermos responder. E no ponto seguinte já vou demonstrar que de facto não estávamos preparados, mas depois... Ribeira de Santarém foi focada 2 vezes, o Paulo é da Ribeira de Santarém, já esteve no executivo da Ribeira de Santarém, revê-se nestes comentários que foram feitos, ou tem outras ideias para a União de Freguesias? Eu como membro do executivo da extinta Santaria da Ribeira de Santarém, como o Dr. Carlos Marçal disse, fui um dos apoiantes à não agregação da freguesia com as outras freguesias da cidade. Como sabem, a CDU é contra a agregação e penso eu, a minha maneira de ver, que a Ribeira de Santarém, e não só, mas que não ganhou em obra, mas não ganhou no contacto com as pessoas, perdeu. As pessoas sentem-se que são discriminadas no aspecto de não há pessoas a visitar a freguesia, não há pessoas, porque a população da Ribeira de Santarém não é a população de São Domingos, não é a população de Sacapeito, porque é específico, quer dizer, e quanto a essa especificidade, acho que a Ribeira de Santarém devia estar desagradada, porque as outras 3 freguesias, penso que era de... Agora, quanto à União... É Ribeira de Santarém, que a Ribeira de Santarém fosse uma freguesia única, individual, retirada da cidade. Quanto às obras, sim senhora, mas é de salientar que o campo de futebol está lá porque a antiga junta de freguesia tinha o terreno, o executivo tinha o terreno para a casa mortuária e realmente faltava fazer as obras, mas sem o início não se pode fazer tudo. Portanto, realmente melhorou, mas a Ribeira de Santarém está tão degradada que o investimento que lá foi feito é infinito. É preciso fazer 3 ou 4 vezes mais para se ver alguma coisa. Não só a Ribeira, mas como Alfães, que também sinto que não está a ser ajudada, como as Caneiras, que continua a ter problemas de várias ordens, como sei que eles precisam de um porto, querem um porto, as águas quando chove, aquilo também tem certas carências, o saneamento básico, e penso que, quer dizer, a zona ribeirinha está a ser um bocadinho, além das obras, ninguém pode precisar de mais obras, mas está a precisar de mais obras. O Ribeiro, estando um pouco mais de fora,
continuar assim esta dimensão e esta forma de funcionar a União de Freguesias ou diferente? Sim, de fora, nesta questão de Não, gestão, nós estamos por dentro totalmente sim, vivendo claro. E passando por todos os pontos da freguesia. Eu sou totalmente favorável em relação à situação da agregação das freguesias, até porque, como aqui já foi falado, são sempre as mais pequenas que podem ganhar com isso, desde que o investimento seja rentabilizado e, obviamente, direcionado a esses pontos mais frágeis. Ainda agora aqui foi referida a Ribeira de Santarém, Alfãs e as Caneiras. Mas eu sobre este assunto não me vou alongar, até porque havemos de falar sobre a questão ribeirinha e havemos de ter aqui muito pano para mangas. Agora, realmente, a descentralização dos serviços, como foi ainda há pouco tempo, enaltecido pelos órgãos de comunicação social e pelo próprio Executivo da Junta e da Câmara, quando tomaram conta de uma antiga escola e, muito bem, reabilitaram a escola, descentralizando os serviços da Junta para lá. Ou seja, a nível financeiro, a Junta alavancou aqui uma série de orçamentos que poderiam não ser os seus, mas que o têm. É um orçamento que eu considero um monstro, tendo em conta a realidade de outras freguesias aqui à volta. É um orçamento com mais de 1 milhão. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas é um orçamento com mais de 1 milhão. E realmente o que as pessoas querem não é saber onde é aplicado, é realmente verem a obra feita. Porque, uma vez mais digo, há órgãos próprios para fiscalizar. As pessoas querem ver a obra feita, mas feita de acordo às suas necessidades. Muito bem. Nesta ronda também, sobre este ponto, Graça, estando no Executivo, na Assembleia de Freguesia, aí uma percepção diferente sobre este tema ou nem por isso? Uma percepção ligeiramente diferente. É a posição do Bloco de Esquerda, que a reestruturação das freguesias deve ser feita por vontade da população, por referendo à população. Isso não aconteceu antes e penso que acreditamos que os habitantes da Ribeira de Santarém, sendo uma parte mais rural da cidade, se sintam confortados com o facto de passarem a existir infraestruturas melhores, ter sido feita a obra. Na verdade, devem sentir algum desagrado quando sentem que não está lá o Presidente de Junta. Não o sentem próximo. Mas eu estou lá praticamente todos os dias. Eu conto os dedos os dias que lá não vão. Não está lá no dia-a-dia. Aquela proximidade que o habitante da parte rural da Ribeira de Santarém sentia na pessoa que lhe estava próxima. E aí acredito que, independentemente de todo o esforço que está a ser feito, o tempo e atenção e esforço que lhe está a ser devotado em termos de obra, se calhar não previne um certo desagrado por passarem a ser cidade. Acredito que se calhar há outras zonas que mereciam neste momento também alguma atenção, se calhar não estão a tê-la porque à partida já se sabia que a Ribeira iria sentir este desconforto e estão a focar o esforço aí. Acredito que Alfãs precisa também de atenção. Acredito que há situações em São Domingos que não são assim tão pacíficas como isso. Há intervenções, algumas até bastante simples, que não estão a ser efetuadas. Portanto, por exemplo, há uma ideia sobre o que é que... Por exemplo, as bandas sonoras para evitar a entrada do ruído da Rua O, da circular urbana, na zona da urbanização de São Domingos. É uma reclamação da população há muito tempo. Não basta alindar as coisas, os ouvidos também precisam de sentir calma, silêncio e boa qualidade de vida. Muito bem, ainda neste tema, Zé Marcelino queria fazer mais uma questão. Não, eu ia ligar este ponto ao ponto seguinte, dizendo também, todavia, que, já agora, se me permitem, porque o valor do orçamento da União de Freguesias não é a multiplicação de todos os outros, não é a soma de todos os outros, é muito mais por via da alteração legislativa. Portanto, mas foi só neste mandato. Neste mandato, nos mandatos anteriores, portanto, os valores que cada uma das freguesias recebia, não recebiam, por exemplo, a parte proporcional do IMI, por exemplo, e também não havia, enfim, os acordos que eram, portanto, algumas competências
portanto, que a Câmara acabou por transferir para a Junta de Freguesia. Mas, portanto, a pergunta que que tinha aqui para vos fazer, e que, no fundo, se interliga um pouco com esta reforma administrativa e com aquilo que foi a União das Freguesias, digamos que esta União de Freguesias da cidade, digamos, tem uma especificidade diferente das outras freguesias do concelho. Portanto, ela é, enfim, a freguesia da cidade, ela confunde-se um pouco com a Câmara Municipal, portanto, nós, enfim, o cidadão comum não é capaz de identificar onde é que começa a Câmara e acaba a Junta de Freguesia, ou vice-versa. E, portanto, esta inter-relação e esta relação Câmara-Junta de Freguesia, o que é que cada um dos candidatos, portanto, à próxima eleição de freguesia, acha que é importante para que cada uma digamos, das entidades tenha a sua função perfeitamente definida, nomeadamente algumas obras que são, enfim, em comum, ou pelo menos a Câmara algumas vezes faz, outras vezes não faz, e nem em Santarém, por exemplo, há situações em que ninguém faz. E, portanto, qual é a opinião de cada um, e começaria aqui pela esquerda, pelo catalão, que tem a experiência vivida com esta relação, pelo menos no último mandato. Bem, essa também é uma das razões pela qual nós nos candidatamos. É de que realmente tem que haver aqui alguma clarificação dos papéis de cada uma destas duas entidades. Se em alguns casos nós, portanto, acabámos por fazer algum do trabalho que competia à Câmara Municipal, obviamente no próximo mandato vamos ter que clarificar isso. E eu vou ser muito claro em relação a um exemplo. A limpeza da cidade. A cidade está porca, está suja, está abandonada, é uma vergonha para todos nós, se calhar habitantes. E, portanto, temos que definir. E nós, se conseguirmos vencer esta eleição que se aproxima, com qualquer candidato que seja eleito, nós vamos ter que discutir uma transferência de competências. E esta é uma daquelas em que nós, pela proximidade, nós necessitamos de clarificar. Normalmente, quer dizer, é fácil... Que competências é que previa serem transferidas? O caso da higiene e limpeza da cidade, o corte de ervas e também alguns espaços verdes que realmente necessitam de um cuidado de alguém que tenha a proximidade de resolver as situações de uma forma... Mas também com uma transferência financeira, naturalmente. Tem que haver um envelope de transferência financeira, como é óbvio. Aliás, e também, eventualmente, de alguns meios humanos, como é óbvio, porque se a Câmara tem alguns meios que, enfim, funcionam de alguma forma deficiente, por falta de liderança política, nós, pela proximidade, já provámos que conseguimos fazer mais e melhor e com um melhor rendimento, ou seja, com menos custos. Mas, obviamente, tem que vir com o seu pacote financeiro associado. Carlos Marçal, que esteve antes com Marvila, agora também com a União de Freguesias, nas relações com a Câmara, manter como está ou alterar e modificar? Isto é assim. Para mim, a primeira coisa que tem que acontecer é, seja o Presidente da Câmara que for, não podem trabalhar com ideologia política, têm que trabalhar para o mesmo fim. E o que nós fizemos este mandato e a delegação de competências que tem, não é bem como disse o Carlos Catalão, porque nós tínhamos competência na limpeza, no corte de ervas. E, portanto, eu reconheço que nós não fomos capazes, nesta área, falhamos. Assumo. Qual é o problema? Assumo. Falhamos. Mas falhamos também porquê? Porque quando nós começámos os 4 anos, a Câmara não tinha dinheiro, não podia admitir pessoal. Nós estávamos em organização, não conseguíamos ter pessoal e, portanto, não conseguíamos apoiar a Câmara Municipal. E, portanto, nós atravessámos, e como eu disse aqui há bocadinho, frisei logo na minha apresentação as dificuldades que existiram nestes 4 anos. Porque a Câmara Municipal não tinha dinheiro. Ponto final. Desculpa, mas no final do mandato, pelos vistos, a Câmara já terá dinheiro. Sim, mas nós continuamos a ter a cidade neste estado. Sim, mas, Marcelino, eu neste momento já paguei 14.066 euros a máquinas de corte de ervas, desde a Estrada Nacional 13, em Valdelobos, até às Caneiras,
e da Ribeira até à Ponte Soleiro. Portanto, este ano, quando a gente se fala que está tudo sujo, está tudo... neste momento, a União de Freguesias da cidade de Santarém já pagou 14.066 euros. Portanto, nós estamos a fazer. Simplesmente, não foi o suficiente. Reconheço que falhamos. Mas é nessa perspectiva que nós estamos para o próximo mandato a apetrechar-nos com equipamento e com pessoal, porque nós não tínhamos pessoal. Compensar com pessoal e com equipamento. Exatamente, porque nós tínhamos um cantoneiro quando começámos. A União de Freguesias tinha um cantoneiro. E a Junta em termos Mas nós tínhamos responsabilidade na limpeza, Sr. Carlos Catalão. Tínhamos espinhos. E por isso, em maio do ano passado, quando foi daquela... que havia aí um Facebook, sim, que era a Santarém Capital das Ervas, ou não sei do quê. Eu puxei uma equipa de corte de ervas para a minha responsabilidade, e a partir daí eu tive sempre uma equipa a cortar, com as roçadoras, além do corta-balsas, que nós tínhamos o corta-balsas, a partir daí eu tive sempre uma equipa a cortar ervas. Só que complicou-se também com a proibição da ASAI de nós podermos curar, porque nós inicialmente, a União de Freguesias, curávamos. E deixámos de curar porquê? Porque precisávamos ter, o que aplica tem que ter formação, depois tinha que ter um encarregado com formação e depois tinha que ter um engenheiro com formação na área. Em resumo, nós não conseguíamos fazer e deixámos de curar. Daí que também se gerou, e o ano passado foi um ano atípico. Foi um ano atípico porque choveu muito até junho. Portanto, muitas vezes, eu aceito a crítica e tenho pena de ter falhado nesta área, mas nós estamos a fazer tudo por tudo para, no próximo mandato, nós vamos recuperar esta imagem da cidade de Santarém. O Ribeiro, estando também cidadão com empresas também no centro histórico, comunga desta opinião ou propostas para ultrapassar, o Carlos diz que com pessoal e com equipamento é suficiente? Eu acho que deve realmente, ser a Junta a fazer isso? Eu acho que realmente esta situação está mais do que identificada, não só por responsáveis, assim como, acima de tudo, pelos habitantes. Agora, acho que o que importa às pessoas é saber o que fazer, que soluções apresentar, porque identificar problemas é a situação mais fácil. E eu não queria que isto aqui se tornasse num debate como foi da televisão, com números, com problemas, com isto e com aquilo. O que é preciso apresentar é soluções, é estar no campo e é realmente apresentá-las às pessoas. E avança com alguma proposta? Valorizo muito esta atitude de um político, que ao fim e ao cabo não deixa de ser, como Presidente, reconhecer a sua incapacidade, porque acho que isto é de valorizar, que é aquilo que muitos não são capazes de fazer, porque nesta mesa, se a responsabilidade tem que haver, tem que ser repartida. Não só por ele, mas com outros elementos do Executivo aqui presentes. Agora, realmente o que fazer é muito simples. E agora foram aqui faladas duas situações. Ter que se alugar máquinas para se desmatizar ou ter que alugar contentores para vir recolher o lixo, eu pergunto porque é que não se arranjam os existentes ou porque é que não se adquirem para os órgãos competentes, os mesmos. Porque é que não se faz o investimento para mais tarde ser rentabilizado. Mas eu, em resumo, vou só dar aqui uma nota, que esta é a minha opinião, é o meu ponto de vista, é a minha forma de ver a política local. Eu penso que as autarquias devem ser, acima de tudo, e ter à sua frente gestores para projetos a mais longo prazo, médio e longo prazo. E as juntas de freguesia devem ter pessoas e, acima de tudo, competências para aquilo que é o imediato. Se for preciso tirar uma erva, não tem que ser a autarquia, tem que ser a freguesia. E é sobre esses assuntos que a freguesia tem que se munir de pessoas. Se tem muita gente sentada à secretária, se calhar é preferível meter mais gente no terreno. É esta rentabilização e esta gestão de pessoas que deve ser feita. E isto não é uma crítica, é apenas o apresentar soluções, o saber de análise, porque obviamente quem está tem muito mais vantagens do que quem quer estar. Então, já agora, e que vamos voltar ao cerne da pergunta inicial, esta relação Câmara-Junta de Freguesia, onde é que deve começar ou onde é que deve acabar a da Câmara? Olha, eu muito honestamente, e vou-vos dar um ponto de vista pessoal, não é um ponto de vista da minha lista, obviamente é um ponto de vista pessoal, eu analiso esta relação Junta-Freguesia praticamente como uma relação de a Câmara quer, pode e manda e a Freguesia tem que obedecer. É assim, o meu ponto de vista é este. Não sei se é verdade, se não é, porque mais uma vez digo, mas há legislação que impõe outra tipo de regras. Há legislação própria, é verdade. Agora, também há competências próprias da freguesia, que muitas vezes não podem ser cumpridas, porque queiramos quer não, nós fazemos parte, a freguesia faz parte de uma autarquia refém do PAEL. As dificuldades financeiras são identificadas por todos. Não há milagres. Tem que haver competência e parcerias, porque eu dou-vos um exemplo. O Serviço de Higiene da cidade de Santarém, há uns anos atrás, estava ao caos. E houve uma pessoa que geriu aquele espaço e pôs tudo às mil maravilhas. Durante aquele tempo, Santarém foi um brinco.
e não havia dinheiro a cair do céu. Já agora, por causa disso, esse serviço ser feito por uma empresa privada ou manter-se no âmbito da Câmara? Eu, pelo conhecimento que tenho, olha, acho que havia 2 ou 3 autocarros na Câmara, 2 estão avariados, um está a meio termo. Não sei bem como é que as coisas estão, porque também o conhecimento que nós temos muitas vezes e que passa para fora não é totalmente explícito. Agora, realmente, entre adquirir um caminhão para a Câmara ou estar a alugar, eu acho que é preferível ter. Bloco de Esquerda, sobre estes assuntos, posição diferente, posição semelhante? O público e privado neste setor? Ou relativamente às relações entre a Câmara e a Junta, eu acho que foram ditas aqui coisas que todos que são consentâneas, mas há outras em que poder-se ir mais além. É verdade que neste momento a Junta de Freguesia, ou a União de Juntas de Freguesia, a União das Freguesias, tem condições financeiras neste momento melhores do que as da Câmara atualmente para executar determinadas coisas, desde que lhe sejam dadas possibilidades, ou seja, delegação de competências para agir. Acho que é fácil no que toca aos fitossanitários, a mão da química, seja pelas árvores, seja pelas ervas daninhas, e penso que talvez também o possa vir a ser com algumas adaptações para o caso da limpeza da cidade e da gestão dos resíduos sólidos. Mas acho que tudo depende da forma como possa ser feita. É verdade que a Câmara está limitada pelo PAEL, mas desde que haja da parte da Junta, da União de Juntas, uma capacidade para ou aquisição de equipamentos ou verificação em protocolo com a Câmara para utilização ou reparação daqueles que existem, desde que haja protocolos, penso que em delegação de competências há um orçamento razoável disponível para se poder fazer este tipo de trabalho e a nossa cidade andar melhor e mais apresentável e mais higiênica. Carlos Gonçalves queria... Por exemplo, neste caso, eu reconheço, pronto, e ando na rua, e se alguém anda na rua, eu conheço as ruas todas da cidade de Santarém, pelos nomes, conheço-as pelos nomes, porque eu ando na rua. Fiquei triste quando foi no debate da televisão, quando se deviam ter discutido projetos para Santarém, que Santarém precisa de projetos, se passou muito tempo a falar do aspecto da limpeza. A limpeza é importante, mas por amor de Deus, já perdeu-se muito tempo a falar da limpeza. Tínhamos projetos, tínhamos coisas mais importantes para Santarém que eu achava que deviam ser discutidos e não foram discutidos. E quais seriam esses temas que deviam ser discutidos? Olha, nós temos o problema das barreiras que está a começar a entrar Nós tínhamos uma pergunta depois específica para isso. Bem. Já agora, só para que possamos cumprir aqui o programa, o horário, nós íamos avançar aqui com uma pergunta que já foi um pouco levantada por 2 ou 3. Não, depois de ser responder a esta questão, nós colocávamos uma nova pergunta que tem, embora ela possa ser extensa, mas penso que dá para cumprirmos o resto do tempo que temos aqui. Peço desculpa, mas já que deram a oportunidade ao Sr. Marçal, deixava-me aqui fazer um pequeno ajuste relativamente àquilo que se está a falar aqui. E existem saldos que normalmente nos dinheiros da Junta que são passados e que não são utilizados e que neste momento estamos a falar, sei lá, por exemplo, em 700 mil euros de saldo de transporte que poderiam ser usados para a aquisição destas viaturas ou para a formação humana para a limpeza. É inconsequente falar sobre a limpeza, não há projetos. Eu acho que a limpeza é um projeto que se pode fazer para a cidade. E eu acho que existem estaleiros municipais, podem ser melhorados, pode ser melhorada a utilização, podem ser criados novos para que as máquinas sejam reparadas e sejam utilizadas e para que se possa fazer o armazenamento de produtos, porque esta questão dos fitossanitários não é só a utilização dos químicos, nem a formação das pessoas que os utilizam, é a forma como é acondicionado e armazenado também todo o material. Decidiu também, Paulo, sobre este assunto, o que é que há a dizer? A constatação é que realmente a cidade não está... Sim, já está mais que coisa. Propostas para resolver. O Sr. Marçal falou que tinha um cantoneiro e a única freguesia que realmente, quando foi a agregação, tinha
material, e está aqui o Sr. Carlos, não pode desmentir, era a Santaria da Ribeira de Santarém. Foi sempre um aspecto que nós, a Câmara não ia lá abaixo, à Ribeira, nós, meus amigos, vamos limpar. Pedia-se o corta-balsas, não há corta-balsas, manda-se cortar. Portanto, sempre foi com orgulho que eu ouvia dizer, nós sabemos onde é que é a delimitação da freguesia de Santaria, porque realmente entrávamos ali a calçada da Atamarma, que vai direito ao Liceu, metade estava limpa, a outra metade estava por fazer, porque era competência da Câmara e a Câmara não o fazia. Portanto, neste mandato, realmente houve um grande esforço, que eu conheço o cantoneiro e conhecia alguns homens que são da Junta e que realmente eles trabalharam, mas não é o suficiente, porque realmente pronto, a freguesia é muito grande, os homens eram poucos, mas tente-se pôr mais homens, tente-se comprar mais material e no fim, com boa vontade e com a ajuda de todos, penso que é um assunto transversal, que toda a gente aqui neste painel está de acordo, mas é uma questão de projeto, sim, para todos, é uma questão de vontade. Porque tem-se falado muito na Ribeira de Santarém. Isso, para quem nos está a ouvir e para os leitores, é porque a Ribeira era um território que estava em piores condições, os outros territórios estão em melhores condições, não têm nós fomos a Alfães, a zona ribeirinha, isto, pronto, lá está, vou outra vez falar na zona ribeirinha, sim. Talvez por aquela que é mais querida, mas não posso estar a falar de uma zona e deixar as outras. Mas realmente também vamos a São Domingos, há picos, quer dizer, há alturas que é uma maravilha, há outros, eu moro lá, portanto sei que há picos de limpeza, agora neste momento é uma maravilha, aquilo corre que é uma maravilha, limpinho, de vez em quando há os chamados varredores, esses desapareceram agora. Só tentar tendo a segunda cada um, os outros territórios, não tens problemas que a Ribeira, foram falados aqui, eles estão à Ribeira? Não, eu só quero salientar, é que a Ribeira vai até ao complexo aquático. Sim. É uma vasta área, se a gente for para a zona do complexo aquático, para a zona, aquelas barreiras, pertence tudo às açacaias, para a Senhora da Saúde. Mais junto ao campo. É tudo, quer dizer, vai ficando, as pontas vão ficando um bocadinho... Sal, mas a extensão é muito grande. No outro lado da cidade, no centro de campo, problemas semelhantes ou nem por isso? Rapidamente. Eu penso que era exatamente porque a Ribeira de Santarém era a zona da cidade de Santarém que estava mais necessitada porque não tinha nada. Se formos a ver, o que lá está hoje foi feito pela União de Freguesias da cidade de Santarém, em termos de equipamentos. E a Casa Mortuária, por exemplo, a Casa Mortuária não está pronta. Desculpa, não é porque estamos de facto muito em cima e depois não chega para cada um dos catalãos. Já agora para esta questão das outras partes e da zona ribeirinha e das outras zonas da cidade, rapidamente, porque de facto estamos... Bem, eu penso que neste caso a CDU está muito condicionada pelo local de nascença do seu candidato, portanto, ou seja, portanto, há ali uma limitação em termos de territoriais que nós, na União de Freguesia, temos que pensar no todo da freguesia e não no ponto local. Obviamente que há situações que estão mais noutros locais. E falou-se aqui no caso de São Domingos. O caso de São Domingos é um caso flagrante em que há ali uma série de falhas e que nós temos que colmatar. Mas para além das falhas que temos que colmatar, temos que ver que às vezes há obras que têm que ser feitas e pensadas. E eu vou dar o exemplo do caso daquela obra que está a ser feita logo no início da rua principal de São Domingos, em que é exatamente o contrário daquilo que se deve fazer. Ou seja, deve-se pensar primeiro e fazer depois. Graças. Sim. É assim, falar de obras boas ou de obras fáceis. Não, agora nos outros territórios. A parte do território do município, aqui da freguesia. O meu colega candidato puxou-me para a parte das obras. Sim, não é? tudo bem. E eu ia. Adiante.
confesso que vou ter que pedir que me relembrem onde é que já íamos Não, antes. Ribeira de Santarém além da versus- Ribeira de Santarém, das suas dificuldades, as outras dificuldades Afinal tinha, do resto da ligação freguesia. afinal tinha ligação exatamente ao assunto que ia falar. Mas rápido. Rápido. Sim. No que toca a obras fáceis, ou obras simples, ou obras difíceis. Há coisas que aparecem, parece que aparecem feitas, e se calhar não é por acaso que parecem. No caso do Centro Náutico, parece-me que foi fácil aceitar uma oferta de um equipamento que Viana do Castelo tinha, que o Centro Náutico teve conhecimento, ir buscá-lo, usar os recursos que havia para ir buscá-lo, montá-lo aqui. Íamos pedir muito rapidamente, porque o Hugo ainda tem que falar também. Portanto, estamos creio mesmo a trabalhar que só um momentinho, creio que isto Já voltamos à implica, conversa. creio Deixa que só isto terminar, já implica Posso? usar Não, um estímulo externo, ou seja, usar as ideias que aparecem, não é? Por estímulo externo é então fácil fazer aparecer obras assim. Muito bem. Vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos à conversa. Posso- Já voltamos à conversa, fazemos Não é? uma pequena pausa. Até já.